da gestão de pessoas aos recursos humanos. PSCast. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um PSCast do GP ao RH. Hoje a nossa convidada é a mãe do Davi, a Bruna. A Bruna, com muito prazer que eu a convidei. Tem 6 meses que eu tô atrás dela para vir fazer esse podcast, por ser mãe do Davi e também uma executiva, né, hoje aí no mercado. Bruna, apresentando só um pouquinho de você, né? A mãe do Davi, eu acho que é o papel mais importante que você tem feito nesses últimos quase 2 anos. E é um privilégio que eu também aprendo muito, não só com a Bruna gestora, mas aprendo com a Bruna mãe. E a Bruna é formada na UFMG, na psicologia, né, pela UFMG, e também pós-graduada na Dom Cabral. Hoje ela exerce esse papel de executiva na Prodap. A Prodap é uma empresa do agronegócio, que veio numa transformação cultural, numa transformação de uma empresa tradicional para uma empresa de tecnologia. E a Bruna tem aí, como ela sempre fala, a grande missão da transformação na vida das pessoas, mas para fazer com que essas pessoas sejam ainda mais felizes. Que elas se encontrem no trabalho, realmente aquela coisa que a gente fala do ser feliz naquilo que a gente faz. Tô certa? Certíssimo, é isso aí. Eu acrescentaria mais uma coisa. Eu acho que de tudo que a gente conversou antes de gravar, de vir aqui gravar e do pouco, né, do que eu conheço, eu acrescentaria muito essa questão da transformação cultural. Eu acho que toda vez que você tá falando de pessoas, que você conta de pessoas pra mim, o tempo todo você tá falando da cultura, de quão forte essa cultura precisa ser para que você consiga realmente exercer esse papel de transformação. Então, acho que eu ainda acrescentaria uma especialista em gestão de cultura, talvez seja aí o nome. Bruna, obrigada mais uma vez. Tem sido um prazer, né, ter todo esse conhecimento com você, e ter você aqui sempre foi algo que eu quis muito. Desde o início do projeto, eu falava com o pessoal no escritório, eu preciso trazer a Bruna. Preciso trazer a Bruna, porque é uma história, assim, eu acho que, pelo menos aqui em Belo Horizonte, é uma das pessoas que eu conheço que mais participou de grandes transformações em grandes empresas. Então, acho que a gente tem muita coisa para ouvir de você. Obrigada. Bruna, pra gente começar, você falou muito comigo que você se encontrou na psicologia. E eu acho que quando você fala do se encontrou, você fala com o encantamento desse se encontrar. Né? Quando você me falou assim, eu me encontrei na psicologia, você vê que tem um encantamento por isso. Só que você foi pela uma psicologia clínica e se encontrou depois. Como é que foi esse encontro e que lugar é esse que você se encontrou? Pra gente começar a entender um pouquinho essa trajetória sua. Primeiro, acho que é uma honra estar aqui, viu, Paula? Obrigada pelo convite. Fiquei super feliz e que bom que a gente conseguiu fazer dar certo, né? E vamos falar então desse encontro, né? Na psicologia, disso na minha história. Eu, ao longo da vida, tive vários momentos em que eu fiz terapia, né? Isso participou da minha vida, da minha infância, da minha adolescência e me trouxe muitas descobertas sobre mim mesma, sobre as pessoas, sobre as relações, e isso foi crucial no momento de escolha da minha profissão, do que eu vou fazer, né? Então, eu acho que a escolha da psicologia, no início, ela teve 2 pontos importantes, né? Eu acho que uma continuidade no autoconhecimento, eu queria ali também no curso, continuar um movimento que já tinha sido iniciado aí por terapia, por análise, etc., e também fazer daquilo a minha profissão, né? Então, foi interessante que no início eu tinha, então, uma visão limitada, clínica, né? Isso, da psicologia, né? Que era a experiência que, de alguma forma, eu tinha tido aí na minha história. Mas, ao entrar, o mundo se abriu, né? Então, com várias possibilidades e de atuação. E eu fui experimentando, né? Então, acho que a faculdade, ela é isso, ela é pra gente experimentar, é uma experiência mesmo. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com orientação profissional, com avaliação psicológica, com psicologia do trabalho, até me encontrar aí na gestão de pessoas, no RH, pensando na psicologia nas empresas.
E foi um processo super bacana, porque eu comecei trabalhando na RH Consultoria Júnior, uma empresa júnior que tinha na universidade, e que foi uma experiência muito bacana, e que me abriu muitas portas, né? Então, foi através dela que eu consegui também minha primeira colocação no mercado de trabalho, né? Então, em uma empresa de tecnologia. Então, tudo começou aí, ali, né? E dali, quando você fala... Porque isso são há mais ou menos o quê? Sem entrar na idade, mais ou menos o quê? Uns 15? Um pouco mais de 15 anos. Que eu pego mais ou menos da minha formação, eu imaginei. Nessa época ainda, essa coisa de empresas de tecnologia era um negócio meio... Até a empresa júnior era uma coisa ainda... Hoje a gente vê isso mais forte. Como é que foi isso, assim? Como é que você... como é que foi essa questão de a psicologia dentro de uma empresa de tecnologia? Porque eu falo hoje do que a gente trabalha, nos processos que a gente faz, ainda é muito difícil você ver empresas atuando tão forte com RHs, com a psicologia lá dentro, independente se seja RH, psicologia do trabalho. E como há mais ou menos 15 anos você viu isso acontecendo? Então, uma pessoa que estava ali fazendo psicologia entrar dentro de um RH que já não era uma coisa muito simples de acontecer e ainda sendo uma empresa de tecnologia, rompendo aí, já começando a romper em alguma barreira. Não, Paola, na verdade, eu agradeço por ter iniciado minha carreira nesse universo. Por quê, né? O mercado de tecnologia, ele, né, ao longo desses anos em que eu, né, de experiência, ele, na verdade, ele só se fortaleceu, né? Ele, né, sofreu um boom aí nesses últimos tempos. Mesmo apesar da gente estar no momento de alguns de layoffs, de algumas coisas assim, mas eu participei aí de um boom do mercado, né? Isso, além disso, né, mas assim, a gente ter grandes empresas de tecnologia, elas revolucionaram o mercado de trabalho. Então, a gente tem aí, por exemplo, o Google como um grande exemplo, né? Então, o mercado de tecnologia, ele entendeu a importância de trabalhar cultura, pessoas, e por isso ele valoriza, né, o mercado de RH dentro, né, desse segmento. Eu acredito que ele é extremamente valorizado e empoderado dentro do setor de tecnologia. E aí é engraçado, né? Porque a gente fala da revolução do que a tecnologia fez no mercado, mas a tecnologia, ela fez alguma coisa que era para ser simples, mas ela revolucionou, inclusive, na gestão de pessoas, né? Ela olhou para esse lugar de pessoas que ainda não se olhava tanto, né? E ainda ela é pioneira nisso, assim, ainda ela tá à frente. E aí, então, você entra na sua primeira área, né? Você entra aí, então, já rompendo esse primeiro paradigma, porque eu acho que naquele momento ali, poucas pessoas imaginavam em entrar em RHs dentro de empresas de tecnologia. Sim. Como é que isso aconteceu, assim? Foi pela empresa júnior? Que momento que você viu isso como uma oportunidade? Você entendia que ele era realmente era um mercado promissor ou ainda era uma coisa que estava muito incipiente? Então, vamos lá. Eu acho que antes de falar disso, de te responder, eu quero só acrescentar mais uma coisa, Paula, em relação a essa transformação que o mercado de tecnologia traz para o mercado de trabalho como um todo. E que eu acredito que é algo que está acontecendo. De que eu acredito que a próxima revolução do mercado de trabalho, ele tem muito a ver com emoção. Trazer a emoção, trazer a sensibilidade para o trabalho. E eu acredito que as empresas de tecnologia fazem isso muito bem. Então, falando, né, da minha experiência, das empresas onde eu estive, isso sempre foi muito bem feito e conduzido. Isso sempre foi colocado na gestão da empresa. A emoção e a sensibilidade. Fala, né? Não, então, a emoção e a sensibilidade no ter empatia, no sentir o que é injustiça, no sentir um ambiente colaborativo. No empoderar essas pessoas. Isso, interconexões. Então, assim, isso
para mim, eu acho que é o grande diferencial. Isso já é alguma coisa trabalhada nas empresas de tecnologia já há muito tempo. Entendi. E eu acredito que isso está começando a se... isso, para demais empresas, né? A gente colocar isso para jogo, ou seja, a gente trazendo... Nós, enquanto seres humanos vulneráveis, às vezes até desmistificar algumas coisas. Por exemplo, sei lá, o papel do líder, né? O líder, às vezes, está num lugar de que, nossa, não pode errar. Intocável, super poderoso. Gente, o líder é uma pessoa que é vulnerável, em que ele tem problemas, ele tem inseguranças, dificuldades, e que, por que não ele não pode abrir isso? Por que não ele não pode falar sobre isso com o seu time, humanizar a relação dele com as pessoas? Humanizada, né? Isso. Tanto se fala, então, assim... Eu acredito que é um mercado que já trabalha e já faz isso muito bem. E que eu percebo que hoje a gente está numa urgência dessa transformação. Isso, né? E eu acho que fica já até uma dica, né? As pessoas pensam no mercado de tecnologia para olhar para elas, para ver sobre tecnologia. E, na verdade, eu acho que tem que olhar para elas para ver sobre transformação e sobre... estar o tempo todo inovando, sobre inovação. Eu acho que não é tecnologia, só é inovação. Então, quando a gente fala de gestão de pessoas, é como se falasse, gente, do que você está dizendo olhem para as empresas de tecnologia, vejam o que elas estão fazendo em relação a pessoas, porque talvez a inovação está toda ali, não necessariamente só no que ela traz como tecnologia, né? E até pensando, sabe, Paola, que o mercado de tecnologia trouxe isso porque ele viu que isso isso empodera, isso suporta a estratégia de negócio deles, né? Isso tem uma relação. Então, toda a cultura, ela tá ali, de qualquer empresa, para suportar uma estratégia, né? Então, e eu acho que a tecnologia conseguiu ver isso antes. Né? De nós, gente, se a gente ter esse olhar para as pessoas, trazer as emoções, uma relação mais humanizada, isso vai ter impacto lá, no resultado, né? E a gente fez um podcast com a Marina, da Tropos Lab, e a Marina, eles trabalham muito com a inovação. E a gente focou muito nisso de entender que tecnologia, ferramentas, todo mundo tem acesso. E vai chegar um momento que todo mundo vai ter acesso às mesmas tecnologias. Hoje ainda você tem uma diferenciação de quem tem um know-how mais numa tecnologia em outra, mas vai chegar um momento que todo mundo tem acesso a isso. E o que vai diferenciar é quem você tem ali dentro. E qual é a inovação que você está fazendo com essas pessoas. Porque a inovação está nisso. E aí sim, isso se transforma. Quando você iniciou nesse processo, você conseguia enxergar isso já? Essa diferenciação que esse mercado estava trazendo? Ou isso ainda não era tão brilhoso aos seus olhos? Não, Paola, por isso que eu acho que eu agradeço a Deus, né? Porque ele me abriu uma porta lá atrás, eu não tinha uma consciência tão clara sobre isso. E isso direcionou minha carreira. E, ao mesmo tempo, eu percebi, nossa, eu me encontrei tão cedo... E foi algo, né, que pra mim foi mão de Deus ele mesmo. Então, eu não tinha essa consciência. Eu fui, na verdade, descobrindo. Porque como você entra naquele universo, você tem a percepção de que aquele é o universo que existe. Existe fora, né? E depois eu fui entendendo que não, né? Então foi isso. E aí comecei entrando aí numa empresa de tecnologia e que, né, foi uma entrada muito interessante, muito bacana, né? Em que eu tive a oportunidade numa empresa que, no momento, ela tinha sido vendida, mas quando eu entrei, ela tinha acabado de ser recomprada pelos fundadores. Então, tava ali no momento de algumas mudanças. E que, com isso, eu tive uma oportunidade de ter muita autonomia na condução do meu trabalho, muita liberdade ali para fazer as coisas acontecerem, por mais que eu fosse muito jovem e estivesse tendo ali realmente a minha primeira experiência aí no mercado de trabalho, né? Então, eu agradeço essa confiança aí que foi dada. Era uma empresa... que ela tinha em torno... Durante todo o tempo que eu trabalhei lá, eu fiquei lá bastante tempo, foram 8 anos, ela não foi uma empresa que teve um crescimento muito grande. Ela ficava ali em torno de 130 funcionários, mais ou menos, mas era uma empresa que acreditava muito no desenvolvimento de talentos. Então, ela contratava muitas pessoas jovens, início de carreira, e acreditava em desenvolver aquelas pessoas ali ao longo do tempo, né?
Então, isso era vamos pensar, uma forma ali, de gestão de pessoas e que deu muito certo para aquele momento, né? Para o momento que a empresa estava e o contexto de mercado ali também, né? Então, com isso, eu tive a oportunidade tanto de crescer lá dentro, né? Então, eu entrei como estagiária, eu saí ali na posição de gerente e de construir muitas coisas, né? De fazer várias primeiras coisas, tanto para a própria empresa quanto para mim, enquanto experiência profissional, né? E tive também, ao meu ver, uma sorte de ter gestores que, por mais que não fossem gestores, que tinham uma trajetória na área de RH. Então, como a gente até conversou, eu nunca tive, na verdade, gestores que fizeram carreira em RH. Então, eu tive, como gestor, já tive engenheiro, economista, cientista de dados, veterinário. Você vai agora vai ter até veterinário. Até veterinário. Então, assim, mas que eram gestores extremamente apoiadores, que tinham uma visão muito clara de onde ele queria chegar, né? Então, e que deram muita confiança, acreditaram muito, né, no meu trabalho e ótimos direcionamentos, né? Então, eu acho que isso foi muito importante. Com isso também, pensando aí da primeira experiência, me fez ser exposta a situações que me fizeram desenvolver, né? Porque, né, eu não tinha um gestor que ele tinha ali o rumo, a diretriz, mas o como, né, eu ia construindo e a gente ia, né, construindo juntos, batendo uma bola ali, aprendendo juntos esse caminho, né? Então, foi muito importante nesse momento, por exemplo, eu lembro que eu, né, estudei muito, mas eu fiz muitos bentes. Então, eu queria entender, beleza, daquilo que eu estava estudando, como é que era a prática disso em empresas de tecnologia, né? Então, eu acho que essa rede de apoio que eu tive no início foi muito importante para fazer a construção do RH da empresa, né? Então, uma coisa que eu falo que eu aprendi muito e que eu levo isso para a carreira, para as minhas experiências posteriores, foi o como construir processos, né? Então, por exemplo, novos processos. Então, primeiro, né, eu acho que são 3 pilares importantes, viu, Paola? Que a gente ir atrás do mercado, boas práticas. O que o mercado está fazendo aí, né, em relação à avaliação de performance? Quais, né, empresas aí de tecnologia, o que eles estão fazendo? Quais práticas que implementam que dão certo, etc. Outra coisa, a cultura da empresa. Então, beleza, o mercado está fazendo isso, mas o que faz sentido para fortalecer a cultura que nós temos? Né? Então, é outra coisa importante num processo de criação, né, de processos internos, de gestão de pessoas. E a outra coisa é ouvir internamente as pessoas. Então, olha, a avaliação de desempenho que nós temos, qual que é a sua dor? O que não está legal? O que você valoriza? Né? O que você faria diferente? Né? Então, ao meu ver, para construir qualquer coisa nova aí em gestão de pessoas, eu acredito que a gente tem que seguir esses 3 pilares. Beber de fontes externas, fortalecer a cultura e ouvir as pessoas internamente. Isso em qualquer processo de gestão de pessoas que não está ligado necessariamente ao RH, né? Porque eu acho que o que você está dizendo, inclusive, a sua gestão fez um pouco isso, até de te trazer no início que vocês estavam ali. Então, você fala dessa construção de processos em qualquer área, porque a gente fala de gestão de pessoas, que são pessoas. Sim, isso. Então, por exemplo, igual eu falei, de um processo de avaliação de performance. Entender como que a gente vai conduzir o nosso processo seletivo aqui dentro. Então, vou entender o mercado, como é que o mercado faz. Né? Eu vou dar até um exemplo, talvez, um pouco mais prático, né? Então, até falando de um processo de seleção. Então, no início da minha carreira, a gente utilizava muito teste psicológico no processo seletivo. Isso era muito comum. Nossa, colocava 5 numa sala e fazia aquele teste. Isso, falográfico e tudo mais. Então, assim, usei isso muito no início. Falavam que eu era, assim, que a gente olhava o palo, a gente já sabia da pessoa. Né? Eu falo com os meus escritórios, vocês não sabem o que a gente já fez. Mas com o tempo, isso não era mais uma prática de mercado no universo de tecnologia. Isso não fazia sentido mais. Até pensando no tempo, era algo muito moroso na experiência do candidato, né?
Então, por exemplo, isso foi algo que no mercado a gente sentiu não faz mais sentido, né? Então, foi algo que eu tirei, né? E para eu conseguir esse tipo de informação que eu tinha, né, no teste psicológico, eu fui entendendo outras ferramentas que poderiam me, né, dar essas informações, por exemplo, né? Então, isso é uma mudança. Outra coisa, agora falando até da minha experiência atual. A Prodap que passou por uma transformação cultural, que depois a gente entra um pouco mais nesse detalhe, mas a Prodap hoje tem uma cultura muito horizontal. Então, o nosso processo seletivo, fortalecendo essa cultura, ele tem a participação dos integrantes da equipe no processo seletivo. Então, exemplo, no final do processo nós temos um case em que o candidato ele apresenta para o time. E no final disso, vão ter candidatos ali em que o time, junto com o gestor, vão discutir e vão, né, a partir da vaga, da posição aberta, das fortalezas do time, de pontos ali de melhoria, eles vão fazer uma escolha em conjunto da pessoa que vai integrar aquele time. Então, ou seja, é uma mudança, né? Foi uma mudança que a gente fez no processo seletivo para fortalecer a cultura. E outra coisa, eu falei também de ouvir os envolvidos, de ouvir os gestores, né? Quem participa. Então, por exemplo, a gente também na Prodap, a gente tem NPS do processo seletivo. Tanto o candidato avalia, quanto o gestor. Então, a gente consegue ali nos munir de informações que direcionam mudanças ali, né? No dia a dia, de alguma prática que a gente tem. Então, eu quis dar um exemplo, né? Para falar um pouco da importância desses 3 pilares na construção de qualquer processo de gestão de pessoas. Então, aqui dando como exemplo o processo seletivo, né? E como a gente ter esses 3 olhares nos ajuda. E por que eu tô falando isso, Paula? Porque eu já vi muitos movimentos no mercado às vezes a pessoa faz um bench, nossa, que legal, deixa eu pegar isso aqui e implementar aqui na minha empresa. Sem olhar pra dentro. Isso. Então, isso vai dar certo? Isso vai reforçar a sua cultura? Isso está condizente com que, né, os gestores, as pessoas que estão com você acreditam, né? Então, assim, a importância da gente utilizar essas, né, 3 fontes de informação para revisitar, para construir os nossos processos de gestão de pessoas, né, internamente. Então, acho que esse foi um aprendizado que eu tive, né, inicialmente, e no início da minha carreira, e que, para mim, eu levo para minha carreira aí toda. Quando você fala desse aprendizagem, eu acho que tem 2 coisas aí que me chamam muita atenção. Essa questão da cultura, que eu queria muito que você falasse mais. Porque eu acho que a gente fala hoje de cultura, tudo que você lê fala sobre cultura. Mas eu acho que, do que a gente já conversou, e o que você fala de realmente a cultura ser o fortalecimento. Então, você me falou uma frase, né, ontem, assim, quando a gente estava conversando, muito importante, que, olha, a gente precisa de entender a nossa cultura, fazer as transformações que eu preciso. Quando eu transformo a minha cultura, eu transformo os comportamentos das pessoas que estão ali trabalhando comigo. E quando eu faço isso, eu transformo o mercado que eu quero atuar. Então, eu achei de suma importância isso que você falou, porque a gente fala muito da cultura olhando pra dentro. E falta esse olhar de que a cultura, ela tá falando lá fora, ela tá falando da sua posição lá fora. É como isso vai acontecer lá fora. Então, eu queria muito que você falasse um pouco sobre essa cultura, sobre o que você entende dessa cultura. E uma outra coisa que você pegou aí também, quando você falou das lideranças, qual que é o papel da liderança nesses processos inteiros? Porque você teve líderes, você falou muito da atuação dos seus líderes, isso me chamou muito a atenção. E como que você acredita? Eu acredito que hoje, do que você diz, você pega essa liderança e transforma pro seu dia a dia. Mas qual que é o papel dos líderes realmente nesses processos? E aí, eu não tô dizendo só do líder direto, eu acho que você tá me falando de toda uma liderança. A gente tá falando da gestão como um todo, de uma diretoria, de tudo. Então, como você enxerga o papel do líder nesse processo de cultura e nessas transformações de processo? Acho que são 2 coisas que eu acho que são super interessantes pra gente ouvir. Tá. Então, eu vou entrar em cultura e vou tentar trazer alguns exemplos práticos para ficar um pouco mais claro, né? Falando de uma transformação cultural. Então, primeiro, né, gente? Eu acho que se a gente falar de cultura, né, Paola? Cultura, e pensar numa empresa como um organismo vivo, cultura, ela é o jeito de ser de uma empresa. Ela é... E um jeito de ser único. Ao meu ver, cultura, ela é uma identidade, uma digital, né? Que cada ser tem o seu, né? Então, cada empresa também tem a sua
a sua digital, a sua identidade ali, né? E com isso, a cultura, ela vai... então a cultura é o que você decide, né? O que no dia a dia, né? O que você quer ser. Na cultura vai ter ali, né? Decisões e desejos que vão, de alguma forma, suportar uma estratégia maior, né? Uma estratégia ali de mercado. Igual você falou, de como que a empresa quer se posicionar no mercado, ou o que ela quer atingir no mercado, né? Sim. Então, por exemplo, uma empresa que faz uma transformação cultural, ela tem ali como base, ela quer mudar alguma coisa dessa entrega que ela tá fazendo pro mercado, né? Só que ela entende que, peraí, eu preciso transformar primeiro dentro. Pra ir pra fora. E eu acho que pra eu falar um pouquinho mais sobre isso, seria legal eu falar um pouco do case aí da Prodap, né? Que é uma empresa que passou por uma transformação cultural muito importante. E como é que isso aconteceu, né? A Prodap, ela é uma empresa que tem mais de 40 anos no mercado, mas é uma empresa que sempre teve a inovação no DNA. E aí, num determinado... Então, falando um pouquinho mais da Prodap também, a Prodap, ela tá, gente, no segmento do agronegócio, né? Mais especificamente da pecuária. E é uma empresa que ela concede soluções para esse mercado. Solução de nutrição, de tecnologia e consultoria, né? Então, ela tem indústria, ela tem consultores espalhados no Brasil inteiro que atendem médias e grandes fazendas. E ela tem também produtos para gestão, né, da fazenda, né? Produtos de tecnologia e softwares para essa gestão. E aí, num determinado momento, a Prodap, ela queria fazer essa transformação no mercado. O mercado de pecuária, ele ainda não tinha feito uma transformação digital. E ela falou assim, eu vou fazer, né? Eu vou ser pioneira nessa transformação. Então... ela com o propósito de fazer uma transformação da pecuária no mundo, isso lá começou em 2017, 2018, né? Ela entendeu que para ela transformar fora, ela tinha que primeiro se transformar. Então, naquele momento, a Prodap era uma empresa de uma cultura top-down, de uma cultura departamentalizada, de comando e controle. E de baixa autonomia, e que para se transformar, ela precisava se transformar num ambiente, numa cultura de liberdade e autonomia, de empoderamento das pessoas, de um trabalho de squads mais multidisciplinar, de uma cultura mais horizontal e menos verticalizada, né? Então, esse era o objetivo. Então, eu tenho que me transformar aqui para que eu consiga fazer essa transformação no mercado. E como que isso aconteceu e a importância das lideranças disso, Paula? Primeiro, para uma transformação desse nível acontecer, tem que haver um sponsor ou vários muito fortes. Então, a alta liderança, os executivos, tem que participar. Eles, na verdade, eles têm que ser os líderes dessa transformação. E as pessoas não entendem isso, né? As lideranças, elas tendem a afastar um pouco disso. Eu trago o RH, e aí o RH, então vou trazer a Bruna, que é uma especialista nisso, e eu vou voltar aí para a estratégia de negócio para o mercado. E esqueço dessa estratégia interna. O RH, nesse momento, ele é um facilitador. Sim. Né? Ele não é o dono. Transformador disso, Isso, né? Ele é um facilitador dessa transformação, né? Ele vai apoiar, né, em todo esse processo, mas os donos, esse processo de transformação, ele tem que ter sponsor forte. Então, tem que ter uma liderança que vá bancar isso, né? E que vá conseguir conduzir todo um processo de transformação cultural, que é um processo em que tem que ter uma gestão da mudança muito bem feita, porque todo processo de mudança, ele dói. Gera impacto. Né? Ele vai ter resistência, né? Tem a curva da mudança e isso tá lá claro pra gente. Então, né, um outro papel, por exemplo, do RH e das lideranças é como a gente acelerar a curva, né? É ter consciência que vão ter estágios de resistência, de dor, de sofrimento das pessoas. Então, como que a gente vai encurtar, vai acelerar esse processo, né?
Então, ou seja, trazer essa emoção pro jogo, né? A gente não pode desconsiderar a emoção, a gente tem que trazer e saber trabalhar com essa emoção, né? Então, por exemplo, na Prodap a gente até utilizou uma metodologia mesmo de gestão da mudança para trazer a consciência para as pessoas. É uma metodologia que chama ADKAR. Então, trazendo mesmo, gente, o porquê que a gente precisa mudar? Qual que é a importância dessa mudança para o negócio, para a sustentabilidade do negócio, né? Então, para essa mudança acontecer, o que a gente precisa mudar no nosso dia a dia? O que você precisa mudar? Quais comportamentos novos você precisa ter? Então, como a gente vai desenvolver essas novas habilidades em você, né? Então, assim, foi um processo, né, para fazer isso acontecer. E onde a gente trouxe, a gente refez ali valores, né? Colocamos novos pilares. Então, hoje a gente tem aí a agilidade, a tecnologia, a experiência dos clientes como pilares da empresa. E no início a gente reconstruiu os valores. Então, hoje temos 12 valores. São vários, são muitos, né? Muita gente, nossa, 12. Mas era necessário, no momento de transformação, ter valores muito diretivos, né? Que, tanto que os valores, eles levam à ação. Então, por exemplo, comunique-se, né? Que fala aí dessa comunicação mais horizontal. Pense simples, né? Era uma empresa que tinha, para resolver problemas, uma tendência a ir para o complexo, né? Porque é uma empresa que tem profissionais de um nível especialistas, de um nível de profundidade de trabalho, né? Mestres, grande. Então, às vezes, a complexidade, né? Era até, vamos pensar, era um processo até gostoso aí, né? Fazia parte dessa cultura, né? Dessa cultura. Então, a gente entendeu que para uma cultura ágil, a gente precisava pensar simples. A gente precisava ter uma simplicidade ali para resolver um problema. A gente precisava, por exemplo, otimizar os resultados. Então, a gente queria fazer uma transformação digital no mercado, mas a gente tinha que ter tecnologia no nosso dia a dia de trabalho, né? Então, foi um momento até da gente revisitar processos internos, né? De trazer softwares ali para gestão de pessoas que, né, otimizasse aí esse trabalho, para o financeiro, né? Para outras áreas. Então, para o suporte, para o comercial. Então, todas as áreas a gente viu um movimento de trazer tecnologia para o nosso dia a dia de trabalho. Então, isso foi super importante, né? Então, e eu acho que uma coisa importante nesse processo de transformação foi que a construção disso foi feita a várias mãos. Então, no início, Paula, a gente fez rodas de conversa com pessoas de todas as áreas, de diferentes posições, né? Ali, níveis na empresa, para a gente entender o que a gente ia criar. Né? Então, claro que, né, passamos por validações com as lideranças, mas a gente fez um processo que nós envolvemos todos nessa transformação cultural, né? Na definição dos nossos novos valores, né? Então, foi muito importante, porque a gente ouviu aí todos. Pensando também numa empresa em que tem públicos diversos, né? Então, a Prodap, ela tem produto de nutrição, então ela tem indústria, né? Então, ela tem aí a persona do chão de fábrica, ela tem consultores espalhados pelo Brasil inteiro, ela tem time de tecnologia, ela tem back-office, né? E eu tinha também que conseguir conversar com todas essas personas, né? E trazer a emoção para todas essas pessoas, porque não é só saber conversar. Acho que você está falando aí que a mudança de cultura e uma cultura eficaz tem que ter essa emoção. E trazer essa emoção para diferentes pessoas, você sendo uma liderança porque a liderança, ela tem o seu jeito de ser. E comunicar isso é um grande desafio. Acho que é o desafio de todos os líderes hoje, né? É um grande desafio. E para mim até foi um grande aprendizado, porque eu nunca tinha antes tido uma experiência em que eu tivesse um público tão diverso dentro de uma empresa. E a importância disso, né? Olha, eu tenho que fazer essa transformação, essa comunicação, ou criar um determinado processo. Eu não posso pensar só numa caixinha. Eu tenho que pensar, beleza, isso faz sentido pra essa persona? Não, nessa persona eu vou ter que fazer um ajuste aqui que não faz sentido pra eles. Pra essa, vou ter que fazer outro ajuste. Então, em coisas das mais simples. Então, vou dar um exemplo aqui. A gente
criou na Prodap uma licença diferenciada, uma licença maternidade, paternidade diferenciada. Então, por exemplo, para o consultor, né, que tá lá na ponta, ele viaja muito. Ele normalmente, às vezes, fica a semana inteira fora de casa, né? Ele vai ver a família só no final de semana. Mas ele tá com a esposa grávida. E a gente viu a importância dele conseguir estar, pelo menos no período próximo ao nascimento do filho, estar presente para ele estar ali no momento, né? No momento ali do nascimento do filho. Então, será que nesse período aí, a gente tem lá na política, ele tem uns dias anteriores ali, a previsão, né, do nascimento, de home office, para ele conseguir acompanhar ali a esposa, né? E estendemos depois um tempo ali da licença paternidade, né? Então, isso para esse público faz muito sentido, né? Agora, para a indústria, não, as pessoas elas têm que estar lá, né? O home office não faz sentido para esse público, né? Então, aí a política já é diferente, né? Então, aqui tentei dar um exemplo, né? Mas, assim, de como a gente até em processo, em ações que a gente tem, num benefício que a gente criou, a gente pensou ali na realidade das diferentes personas. Então, mas é como se... Mas não, né? Você fala assim, a cultura, ela tem algo muito intrínseco do que é a cultura, né? Então, qual que são esses valores, esses propósitos que ele rege de uma forma macro todo aquele ambiente. Mas ela, ao mesmo tempo, ela tem que ser maleável a cada setor. Como é que você enxerga isso, assim? Porque às vezes quando você fala isso, eu imagino que algumas pessoas que estejam ouvindo ou assistindo vão falar, tudo bem, mas como é que eu faço isso para 100 pessoas, para 200 pessoas? Como é que eu faço isso acontecer? Porque aí as pessoas às vezes pensam uma cultura como algo forte, mas algo intocável, talvez. Como é que funciona essa maleabilidade dessa cultura? Legal. Paola, ela funciona porque, de uma forma diferente, às vezes, para diferentes públicos, a cultura, o que tem? Ela vai ter uma raiz, uma base ali, que é inegociável. Mas ela vai se adaptar a diferentes contextos, porque o contexto são pessoas diferentes. Então, por exemplo, imagina eu tenho uma empresa aqui no Brasil e que tem uma cultura forte, mas que está começando a iniciar atividades em outros países. Então, ela tem uma cultura aqui forte, mas ela vai ter que considerar ali uma realidade de uma cultura de um outro país, né? Para tratar, vão ter diferenças na aplicação daquilo no dia a dia, né? Então, a base, ela está estabelecida e ela é para todos, mas a aplicação daquela base no dia a dia é que vão ter alterações, considerando a realidade daquele contexto, daquela atividade, né? Então, aqui eu dei um exemplo, olha, a cultura, os 12 valores da Prodap são para todos, mas na aplicação de um benefício, de uma prática da Prodap, eu fiz ajustes considerando as realidades das diferentes personas. Entendi. Né? E aí volta naquilo que você disse, né? Para fazer isso, você precisa de ver o que o mercado também faz, entender, trazer o que está acontecendo até como uma forma de inovar. Isso. Olhar para dentro para entender essas pessoas, entender como que é como isso e entender como isso vai ser formalizado como processo. Isso. Então, não negando, o tempo todo olhando para dentro e para fora. Isso aí. E fazendo esse match acontecer. E fazendo esse link. Tá. E aí sim você vai ter o que é seu, né? Algo criado que fortalece DNA, né? Isso, a sua cultura. Então, por exemplo, na Prodap, quando a gente iniciou a transformação cultural, a Prodap já era uma empresa que tinha, né, um setor de gestão de pessoas forte, consolidado. Mas o que aconteceu, né? Os processos anteriores fortaleciam o quê? Aquela antiga cultura de comando e controle, de uma cultura vertical, né? Então, o que a gente teve que fazer ao longo do tempo? Revisitar todos os processos de gestão de pessoas de ponta a ponta, desde a atração, de como eu me comunico com o mercado, né? De como eu vou chegar ali nas pessoas que eu quero atrair ali, até o fechamento de um ciclo. Então, toda a jornada. Então, a atração, o processo seletivo, o desenvolvimento dessas pessoas e o fechamento, o offboarding aí dessas pessoas. Então, de alguma forma, hoje todas essas etapas, toda a jornada de um Prodapper, que é quem a gente chama, quem trabalha na Prodap, toda essa jornada, ela foi revisitada para fortalecer a cultura, né? Então, ele vivencia a cultura no dia a dia, né? Com processos
processos e com a liderança, né? O Tem que líder, ver. ele é importantíssimo, tanto numa transformação cultural quanto no fortalecimento de uma Gente. cultura ali já existente. Então, o líder, ele tem um papel crucial, o líder, ele é um embaixador da cultura. Até porque a cultura, ela se faz por decisões que o líder vai ter ali no dia a dia, né, Paulo? Então, decisões de contratação, né? Se estamos contratando pessoas aderentes àquela cultura, se ela tem fit cultural. Decisões relacionadas a quem a gente demite. Sim. E a quem a gente promove. Então, assim... o papel do líder é importantíssimo nessas decisões, pensando aí no reforço dessa cultura, né? E o líder, gente, a gente falou aqui, né, do líder dele, ele é uma pessoa, ele tem vulnerabilidades, ele tem insegurança. Ele é humano. Ele é humano. Então, qual que é o nosso papel, pensando numa área aí de gestão de pessoas? É de apoiar esse líder. Porque esse líder, ele vai ter momentos em que ele vai se questionar, ele vai ter, nossa, essa decisão aqui faço, não faço, qual que é o impacto dela nas pessoas. Então, hoje, por exemplo, a Prodap, ela tem um papel de talent partner. Então, são pessoas que dão esse apoio para o líder. Pessoal. Então, ela ajuda o líder a conectar cultura, pessoas, estratégia de negócio e a tomada de decisão com isso em mente. Entendi. Então, eu acho que o nosso processo é isso, é apoiar essa liderança, considerando que às vezes a gente ouve muito que o líder se sente sozinho. É né? uma posição muito solitária. Então eu acho que o nosso papel é fazer com que isso seja menos solitário, é ajudar ele nessa decisão, é ser parceiro do líder nessas decisões, né? E, Bruna, você passou por 3 empresas e nessas 3 empresas que você passou de tecnologia, Isso. todas elas tiveram alguma transformação, né? Eu acho que é o que te move. Eu acho que se alguma empresa parar de se transformar, eu acho que você acabou, não faz sentido mais. Mas em todas elas você passou por essas transformações em que a cultura é transformada junto. E aí eu queria entender como que é o papel de uma pessoa, o seu papel nisso tudo enquanto gestora de RH, então você tem um papel de trabalhar com que esse RH o tempo todo esteja olhando para todas essas pessoas, mas você enquanto líder também desse setor. Porque eu acho que assim, quando a gente vai falar de um líder da área financeira e tudo, ele tem a parte executiva dele, a parte do negócio, que claro, toda a cultura, a mudança de cultura tem que estar ali no dia a dia, você falou isso muito, mas ele tá olhando para esse time. Quando a gente fala da sua posição, você tá olhando para o seu time, porque você é a gestora de todo esse time, mas você também tá olhando para todo mundo da empresa. Isso. Como é que foi essa trajetória? Porque assim, quando eu penso nisso, eu falo, são 2 trabalhos comuns, mas eles são muito diferentes ao mesmo tempo. Como é que é esse trabalho de ser ao mesmo tempo líder, ao mesmo gestora, nessas transformações culturais que você participou durante toda a sua trajetória profissional? Interessante, Paulo. Eu acredito que meu papel enquanto líder de um time que, de alguma forma, também iria apoiar outros gestores da empresa a transformações, né? Como fazer com que o time tivesse esse mindset de mudança. O seu time. Isso. Então, por exemplo, né, o mercado de tecnologia, ele foi crescendo e ele cresceu bastante aqui em Belo Horizonte. Mas eu já me encontrei em vários momentos com dificuldade de encontrar profissionais para RH que, né, tivessem um mindset desse universo. Porque o que sempre foi mais forte aqui em Belo Horizonte, né? Empresas mais tradicionais, mineração, indústria, né? É muito, até hoje eu acho que é muito difícil. Isso, então é uma forma de conduzir ali, né? Que essas empresas tinham gestão de pessoas diferente aí do mercado de tecnologia, né? Então, o que era importante, né? Quando eu ia para o mercado selecionar pessoas para trabalharem no universo de tecnologia. Era, primeiro, eu acho que eram pessoas que de alguma forma estavam incomodadas com a forma de trabalho que de alguma forma ela estava fazendo. Às vezes, ela não tinha uma experiência, né, nesse universo, mas ela já tinha um incômodo, ela tinha ali nossa, eu gostaria de fazer alguma coisa diferente, né, eu acredito numa forma de trabalho diferente. Então eram pessoas que já tinham um incômodo, que gostariam de fazer uma mudança ali. Entendi.
Então, acho que isso foi um critério muito importante aí. E outra coisa, ao longo dessa trajetória, né, o que foi importante também, né? Então, ao contratar essas pessoas na formação aí dos times, era expor inicialmente as pessoas a esse universo. Então, coisas que eu fiz, tanto na Prodap, quanto na empresa que eu trabalhei anteriormente, era expor as pessoas a fazer bents. A gente ia para São Paulo, então eu já fiz várias viagens para São Paulo para levar, né, o time, parte do time, a gente ia fazendo aí gradativamente, né? Imagina a empresa receber Toda. que tanto de gente, vai até assustar. A gente ia fazendo bents com empresas que já eram referências também nesse mercado de tecnologia. Então, ou seja, vamos lá, vamos entender como é que eles fazem esses processos aqui. Eu vi que isso daqui são forças deles. Vamos lá conhecer, ouvir deles. Então, ou seja, a pessoa tá vendo práticas aí de empresas que são, né, referência já no mercado. Então, isso foi um processo super importante. Além disso, expor pessoas a fazer cursos mesmo. Então, por exemplo, tinha um curso muito bacana de RH ágil. É um curso que existe no mercado hoje e que eu lembro que estava iniciando, então, né, várias pessoas do meu time fizeram esse curso de RH ágil e que abre a cabeça, faz a gente refletir, questionar muita coisa sobre, né, a forma, às vezes, como o RH conduz algumas, né, ações e como que a gente pode fazer diferente, sabe? Desconstrói. Então, acho que foi esse movimento. Foi expor as pessoas do time a esse universo para que fizessem com que elas fossem líderes de transformações, né? Tanto numa empresa que estava transformando uma cultura, quanto na minha empresa anterior, né? Uma startup que estava crescendo com uma velocidade muito grande e que a todo momento tinha que se revisitar. Criava-se um processo de gestão de pessoas num contexto de, né, 50 pessoas na empresa, mas que daqui a um tempo já era 100, que não fazia mais sentido, que já era 200. Então, em que a gente tinha que a todo momento ir revisitando o que fazia sentido ou não numa empresa em que estava crescendo de uma forma tão acelerada. Então, eram pessoas que tinham, acho que, incômodos. Então, acho que uma coisa que eu sempre foquei na hora de trazer pessoas para montar o time, eram pessoas incomodadas, que tinham um incômodo com o status quo, um incômodo sabe? Pessoas reflexivas. Então, acho que isso era importante. E pessoas que tinham esse mindset de mudança, né? Em que entendia que a mudança faz parte e que a gente, enquanto área, a gente tem que suportar a necessidade de adaptabilidade de uma empresa, né? Pensando aí em metodologias ágeis, né? Uma coisa muito importante é que a importância da gente se adaptar às mudanças de um contexto e de um mercado que muda rapidamente e constantemente, né? Que o mundo VUCA e tudo mais, então, e aí? Então, a gente tem que ter um time de liderança, um time de pessoas que consiga ter esse mindset e aplicar isso, né? Nos processos de gestão de pessoas, e empoderar o líder para ter esse papel junto com o seu time. E aí, então, você fazia todo esse papel, né? Então, é aquela coisa de, olha, sozinho eu não faço, então eu vou trazer times. Isso. E eu lembro de você me contar que, desde a primeira vez, você falou, olha, eu preciso de time, né? Desde do primeiro trabalho que você teve, desafio de transformação cultural, você falou, eu preciso de time, sem esse time eu não vou. Então, eu acho muito importante que você fala de, primeiro, eu preciso de trazer pessoas que vão me ajudar a fazer isso, e ao mesmo tempo, você ser uma líder que estava fazendo isso constantemente ali dentro. Correto. E aí, você fala isso tudo com muita emoção, né? Eu falo que é gostoso de ouvir assim. Mas o que foram as suas grandes dores como líder? Tanto como líder de um RH, mas como líder de um processo de mudança. Quais foram as suas maiores dores durante todos esses processos que você viveu e que você está vivendo até hoje de transformação? Legal. A gente falou aqui sobre o líder solitário, né? Eu percebo que, às vezes, o líder de RH, ele é mais solitário ainda. Porque tem certas dores que ele tem que ter muito cuidado. Com quem ele vai abrir, como ele vai abrir, né? Pensando ali no papel, né? Então...
E uma coisa que foi muito importante nesse processo e que eu, né, acabei aprendendo aí na minha experiência anterior e trouxe para minha atual, é que nós temos também que, ao mesmo tempo que a gente tem talent partner, então os líderes de uma empresa, tem lá um BP, um talent partner que vai ajudá-lo, que vai apoiá-lo, né, em decisões, o líder de RH também tem. Ele tem que ter esse apoio, esse cuidado. Senão ele fica mais sozinho ainda. Ele fica mais sozinho e isso Verdade. pode gerar um sofrimento grande, em decisões difíceis que ele vai ter que tomar, né? Em sentimentos ali que ele quer abrir pra alguém, né? E falar assim, olha, até antes de eu falar algumas coisas com o meu time, deixa eu me organizar aqui internamente. Primeiro, deixa eu ter uma pessoa pra me ajudar. Então, assim, isso foi algo fundamental. O RH, ele tem que se cuidar também. Eu acredito que, da mesma forma, né, que tem ali um papel da gente estar junto com as pessoas, de uma responsabilidade com o outro, a gente tem que ser responsável com a gente mesmo primeiro. E ter um papel de se cuidar. Então, uma coisa que eu trouxe desde a minha última empresa foi, eu tenho uma consultora externa, que é como se fosse a minha talent partner, né? E que é uma pessoa que eu tenho muita troca, que me ajuda, que conhece o time, que junto comigo, às vezes a gente faz ali algumas intervenções no time, conto com o apoio dela em alguns momentos, mas que tá lá pra me apoiar, como um talent faz ali com o líder, né? Você tem as mesmas dores que todos os seus líderes ali têm, né? Então, acho que é entender que a gente não pode. Eu acho que uma dor que eu já ouvi muito no mercado é, nossa, a gente tá ali pro outro, mas e a gente? Quem que olha pra gente, né? Então, a gente tem que entender que a gente tem que trazer isso, não, olha, a gente precisa de um apoio, que muitas vezes vai ser externo mesmo, né? Sim, não vai ter dentro de casa. E que vai apoiar ali, né, esse gestor de RH, né? Então, eu acho que isso foi uma dor que eu tive, esse sentimento de solidão, e que eu acredito que eu encontrei uma solução que foi muito importante na minha trajetória. Mas é interessante porque você fala dessa solidão, que você encontrou uma resposta, né, uma solução, mas até o encontro dessa solução, ela tem que vir de você, né? Enquanto talvez você trabalhe ali os líderes em que você ajuda eles até a ver as possibilidades de soluções, você como essa líder desses processos de gestão de pessoas, você tem que olhar para dentro e entender de onde vai sair essas soluções. Você não tem ninguém, talvez, às vezes, que vai te apoiar. Mas eu posso falar, sabe, Paola, que eu tive líderes também muito apoiadores, então, que eu conseguia também colocar dores e que também davam alternativas. Se eu não me engano, até essa solução foi uma troca que eu tive com um líder. Eu falei assim, nossa, nesse momento, não, Bruna, vamos trazer? Vocês precisam de uma pessoa para apoiá-los. Então, assim, eu agradeço que eu tive lideranças muito humanas que conseguiam também ter essa sensibilidade de entender, não, tá na hora da gente tomar aqui uma decisão pra te apoiar. Entendo aí o momento que você tá passando, então vamos lá, né? Então... e eu acho importante, você volta de novo numa coisa que eu achei muito interessante desde o início que a gente conversou da sua carreira, da importância dessa autogestão estar nesses processos com vocês. Porque é isso, eu vejo que quando as empresas querem mudar, elas trazem o RH e falam, eu preciso mudar, me ajuda a mudar. Mas às vezes ela não participa diariamente, e não é só uma participação, porque você fala muito da importância dele ser o transformador, e ele se transformar, mas às vezes a pessoa se transforma ali, ela participa dali, da transformação e tudo, mas ela não participa olhando para as pessoas do time dela. Ela transforma porque ela precisa transformar-se como pessoa dali. Mas você fala muito dessa importância que você teve desses líderes próximos. E esses líderes são a autogestão da empresa. Correto. E hoje ainda você vê em empresas mais tradicionais em que isso não acontece, em que essa gestão ela afasta desse negócio, entrega isso tudo para o RH. Então a importância disso, e eu acho que o que você está dizendo é que você também faz isso. Você aprendeu a ter essa liderança e você consegue construir, você ser essa liderança também para o seu time. Sim. Porque aí isso vai acontecendo para que o seu time consiga fazer essa troca. Correto. Porque isso reverbera, né, Paola? Eu acho que o líder, ele vai reverberando. Então, né, o que um CEO faz com seus executivos, com os diretores, isso reverbera e vai ali para as outras camadas de gestão. Isso reverbera. Eu acho que é essa a questão. Então, a importância aí, por isso, em qualquer transformação ou construção de uma cultura, né? Os executivos eles são o sponsor desse projeto. Eles têm que estar ali trazendo aquilo para o dia a dia. E se apoiando, porque pode ser que numa transformação cultural...
Né? Igual em qualquer mudança de comportamento, a gente dá uns passos pra frente, pode ser que eu dê uns pra trás, mas vai ter alguém lá, peraí, olha, isso daqui, vai ter alguém lá pra questionar, né? E vai colocar aquilo em questão. Né? E enquanto time, enquanto grupo, você tá ali evoluindo e aprendendo. Então, o processo de transformação, a gente tem que ter muita tranquilidade e consciência que a gente dá uns passos para trás, outros para frente, outros para trás. É um movimento, né? Não é uma curva reta linear, né? Não é. Mas o que tem que haver, eu acho que muito forte na cultura ou nas relações das pessoas, é segurança psicológica. Então, ou seja, o espaço para o erro, o espaço para questionar. Então, por exemplo, eu vejo nos executivos da Prodap, existe um espaço muito grande para isso. De alguém tomar uma decisão para ir, olha... Gente, isso daqui vai ter tal e tal impacto. É isso mesmo que a gente quer decidir? Ah, não, realmente, não faz sentido. Não tinha percebido isso, né? Então, assim... Então, esse espaço de segurança psicológica é importantíssimo, né? Pra gente trabalhar numa organização em que quer fazer uma transformação. Agora, uma outra coisa que você tá falando aí, dessa cultura do incômodo, de quando você foi construindo a sua equipe, e hoje mesmo com essa transformação que você tá passando na Prodap, das pessoas que estão ali no incômodo, das pessoas que querem mudar. E tem muita gente que às vezes até dentro tem essa vontade de mudar, mas elas estão tão enquadradas num processo que isso não tá latente, né? Isso não tá sendo sentido. E quando você me falou, quando você começou lá atrás, em toda essa área, você tinha mais essa dificuldade, porque era encontrar quem que estava incomodado. Hoje você tem mais pessoas incomodadas. E eu acho que a tecnologia, as empresas de tecnologia veio para mostrar assim, olha, você pode se incomodar. Você tem esse direito. Isso. Então essas pessoas começaram a aparecer mais. Como que foi todo esse processo e como é que é esse processo até hoje de você conseguir trazer essas pessoas que se incomodem? Porque eu acho que às vezes tem muita gente que tem essa sensação de incômodo, mas elas estão enquadradas e não conseguem. Como é que você consegue ver isso nas pessoas para trazê-las para a empresa que você tá, para os seus processos? Eu acho que só fazendo uma questão, sabe, Paula, eu acredito que o incômodo, ele tem uma questão até geracional. Eu acho que as gerações hoje que estão indo para o mercado de trabalho, elas estão mais questionadoras. Mas elas foram possibilitadas a isso, porque eu acho que o incômodo é do ser humano, né? A gente, como psicóloga, isso é do ser humano. O ser humano quer algo sempre mais. Mas você vem de gerações que te colocam, olha, você não pode. Isso. E agora as gerações que você pode. Por uma mudança que tá tendo aí, vamos pensar, né? Na sociedade, né? E tudo mais. Então, elas vinculam mais o trabalho a um propósito, né? São pessoas que não querem só trabalhar para ganhar o dinheiro no final do mês, não que isso não seja importante, mas elas querem algo a mais, elas querem algo além, né? Elas querem ter um impacto na sociedade, ter um propósito, entender que, olha, o que eu tô fazendo aqui tá indo de encontro a uma transformação que a empresa onde eu estou tá gerando na vida de outras pessoas, no mercado, né? Então, você vê hoje a importância que as pessoas dão para isso, né? Então, eu acredito que isso hoje está algo muito mais comum. Tangível. Na geração que tá entrando aí no mercado de trabalho, né? E você tinha me perguntado sobre como encontrar. Porque... vamos pensar em 2 momentos. Você teve um momento ali das suas empresas anteriores em que essas pessoas não estavam tão visíveis no mercado. Então, você tinha uma dificuldade de trazê-las. Então, teve que haver algum processo, alguma coisa para conseguir trazê-las. Processo que eu digo olhar e etc. E agora a gente já tá no momento que, sim, existe uma geração que quer mais, que quer esse propósito, mas todo mundo quer essas pessoas também. Então, eu acho que, assim, ainda assim, hoje está mais à vista, mas elas também estão mais difíceis, porque todo mundo tá querendo essas pessoas. Como que você, enquanto gestora de um time, independente de ser de um RH ou não, como que você trabalhou desde essa época até hoje para conseguir estar com essas pessoas, atrair essas pessoas para que elas estejam com você? Eu acho que a primeira coisa, Paula, o propósito da empresa tinha que estar muito claro. Então, em todas as empresas onde eu trabalhei, tinha muito claro um sonho e um propósito. Isso faz muita diferença. Então, isso facilita muito até para você... você vai atrair, então, as pessoas que dão valor a isso.
né? Por mais que, às vezes, a empresa não tenha um pacote de remuneração, né, diferenciado, né, alguma coisa assim, mas você tá atraindo pessoas em que, né, você vai dar ali uma remuneração justa, mas que justa dentro ali do seu contexto, mas que tem algo além, né? Que elas se identificam com aquele propósito, com aquela forma de trabalho. Então, isso tem que estar muito claro, como você se comunica. A empresa tem que comunicar isso para o mercado. Como no processo seletivo, você tem que deixar isso muito claro ali. E você tem que conseguir também identificar isso na pessoa. Então, você tem que ter uma estrutura ali de um processo seletivo, de perguntas, de etapas, onde você vai entender, ó, beleza. Então, né, esse cara, ele tem, né, uma experiência maravilhosa, isso e aquilo. Ok. Parece ser uma pessoa brilhante, mas ele se adequa a esse universo. Então, eu tenho que conseguir, no processo seletivo, ter etapas que vão, né, encontrar isso. A ponto de, às vezes, você fazer uma decisão. Puta, o cara é um profissional maravilhoso, incrível, brilhante, mas aqui não vai dar certo. Aqui, ele vai se incomodar. Eu acho que essa é a grande coisa de uma cultura forte, Paulo, é que quem entra e não tem uma aderência cultural, ela se incomoda. O time se incomoda. Entendi. Rapidamente, aquilo fica exposto e claro. Tanto para a pessoa quanto para o time. Isso é uma coisa incrível. Então, se existe uma cultura forte estabelecida, o que destoa fica visível. Então, o processo seletivo, ele tem que ser feito de uma forma muito responsável. Porque é muito ruim você trazer uma pessoa que... esse movimento. E que vai se sentir desconfortável, que o time, que vai acabar saindo. Isso não é legal pra ninguém. Nem pra pessoa, né, que fez, às vezes, um movimento, que tinha expectativas, nem pra empresa. Então, assim, é uma responsabilidade mesmo. Então, ou seja, em todos esses... na Prodap, ou em empresas anteriores, a gente tinha ali tinha até uma etapa de entrevista de fit cultural, onde a gente ia entrar ali, né, nos valores da empresa, tinha perguntas bem direcionadas pra gente tomar uma decisão consciente, né? Entendi. E tem uma coisa que você falou, que a gente tem conversado muito, que eu quis deixar mais pro final, porque eu acho que é muito interessante. Eu tô doida pra ouvir mais. Você fala muito da gestão por emoção. Que eu acho que você dá um nome muito explicativo, talvez isso, pro que a gente fala de engajar pessoas, de motivar pessoas, mas é diferente, porque engajar, motivar, tá uma palavra muito, que todo mundo fala, né, e acho que as pessoas não levam isso pro dia a dia, mas pra uma cultura forte, essa gestão por emoção, como é que funciona gerir por emoção? Porque parece meio irreal, parece meio subjetivo demais. Quando a gente não pega lideranças de RH, a gente pega lideranças de outros setores. Como é que é essa gestão, que você acredita nessa gestão por emoção? Para que essas pessoas estejam ali engajadas o tempo inteiro a trabalhar e a estar ali transformando tudo que vocês precisam para estar nesse mercado. Para mim, Paula, a gestão por emoção é a gente entender que, primeiro, a pessoa não vai estar engajada o tempo inteiro. Em que ela vai ter um momento de vida em que, às vezes, ela vai ter tido uma perda. Isso vai impactar no trabalho dela. Nascer um filho, a vida muda. Ela vai ter que se reorganizar com isso. Então, eu acho que trazer emoção é um olhar para o indivíduo e o que acontece na nossa vida pessoal. Eu acho que trazer emoção é entender que o indivíduo, ele não pode entrar no trabalho e deixar a vida pessoal pra trás. Não existe aquela... Eu já vi aquela... eu tenho que agora entrar e fazer uma cara de trabalho. Não, é a sua cara. É você ser genuíno. Então, é uma cultura que vai trazer a autenticidade. Você poder ser você mesmo. Então... E é entender que a vida, você vai ter momentos maravilhosos, momentos de dores, momentos de sofrimento, e que isso tem que ser tratado dentro do trabalho. Então, que um líder, num momento que a pessoa perdeu o pai, perdeu, né, um parente, o líder é um líder apoiador, é um líder que vai estar ali tendo que apoiar ele nesse momento. Né? Ele vai ter que talvez revisitar, olha, certas entregas essa pessoa não vai conseguir fazer agora, vamos redistribuir isso aqui, ele vai ter que mobilizar o time para entender esse momento de vida dessa pessoa. Mesma coisa, vamos pensar, com uma mulher que virou mãe, muda.
né? Então eu falo pela minha própria experiência. Tô aqui também, não muda vivendo muito, esse mesmo... muda a disponibilidade, muda, né? A mulher, ela tem, eu percebo até pela minha experiência, eu tenho que aproveitar muito o meu tempo, porque ele é um tempo agora reduzido. Né? Então, o líder, ele tem que ter essa empatia, ele tem que ter essa consciência. Eu já até falei, eu tenho... então, eu sou meu filho tem 1 ano e 8 meses. Eu tenho uma liderada que ela tem um filho mais velho, tem 4 anos. Então, ou seja, né? Ela foi mãe antes de mim. E eu já era empática com essa realidade. Eu entendi que a maternidade me fez ter mais empatia ainda com as mulheres, mães no mercado de trabalho. Então, assim... eu acho que o líder é isso. A emoção é essa, é entender o indivíduo, sabe? Mas como que... Porque eu acho que sim, eu acho que quando você estuda mais do indivíduo, quando você olha mais para o indivíduo, quando você traz o RH para te ajudar a saber mais sobre o indivíduo, isso te ajuda muito. Mas às vezes a empatia, eu acho que quando a gente vive aquela situação, você se torna mais empático. Sim. Então você tá falando da maternidade, eu tô vivendo isso. Eu brinco com as meninas lá do escritório, falo, vocês querem ser mãe, não sai daqui não. Porque eu agora sei ser, eu sei ser mais... Uma melhor gestora para mães, isso, porque né? eu sei o que é viver isso. Como que esses líderes conseguem ser empáticos genuinamente? Quando a gente fala genuinamente, é realmente, porque assim, às vezes, tá bom, ela é mãe, entendi. Mas daqui 1 mês ele deixa de entender, porque o número tá ali, o resultado, ele precisa de fazer aquilo acontecer. Como que a gente faz o líder realmente ser genuíno, às vezes ele não tendo passado por essas experiências que aquela pessoa tá vivendo? Realmente... Passar pela experiência, eu acho que torna a gente mais empático. Mas não quer dizer que a gente não ter passado, né? A gente não vai ter esse processo de empatia, né? E pra mim, como apoiar o líder nisso? O líder, ele tem que... Esse é o papel, por exemplo, do Talent Partner. Esse é o papel da gente estar em constante contato com a liderança. Porque às vezes ele pode não estar percebendo ou vendo alguma coisa, então vai ter alguém lá dando um toque pra ele, vai ter alguém lá ajudando a ver alguma coisa que ele não tá vendo. Não só o Talent Partner, a importância de ter uma liderança que se ajuda, que troca, que tem trocas entre eles. Os próprios líderes, Isso, né? Então, às vezes ele tá passando por uma situação em que ele vai lá trocar com o par. Fala, olha, tô passando por uma situação assim, você já passou por isso? Como é que você... como é que foi? O que você fez, né? Como é que foi sua abordagem? Então, ou seja, da gente promover lideranças em que vai ter um apoio ali, né, do Talent Partner, do BP, mas vai ter um apoio de pares, vai ter um apoio do gestor. Então, esse líder, ele tem que estar suportado e apoiado ali por várias pessoas que vão ajudá-lo a ver o que ele não tá vendo, a trazer a simpatia ali pro dia a dia. Então, eu acredito que é isso. É que, tipo assim, isso vem como... Se existe uma cultura em que traz emoção, se eu em algum momento estou tendo alguma... Eu, enquanto líder, estou ali no dia a dia, sendo cobrado, tendo isso, né? Tem uma situação, uma decisão difícil, é preciso que a empresa tenha pontos de apoio para que ele consiga tomar essa decisão, trazendo emoção, né? Tá. E aí, a gente chegando um pouco no final aí, o que você vê de futuro do mercado quando a gente fala da cultura? O que você vê de transformações que esse mercado vai precisar fazer para que esteja, para que acompanhe toda a transformação do mundo, para a transformação das gerações? O que você acredita que vão ser os próximos passos aí desses processos culturais dentro das empresas? Paola, eu acho que eu vou fechar com o que eu iniciei. Estamos na revolução da emoção e da sensibilidade. Então, eu acredito que se a gente não estiver atento a isso, as empresas vão perder valor. Porque pessoas são relações. Independente de relação pessoal ou de trabalho, né, as relações se dão, né? Então, a execução de um trabalho, ela se dá a partir das relações, né? Difícil você ver uma coisa que você faz 100% sozinho, né? 100% ali, pensando num processo de trabalho, né? Numa entrega, né? Ah, não, beleza, eu vou editar um vídeo. Mas tá, antes de eu editar um vídeo, né? Eu tenho que... eu sou um videomaker, então eu vou lá, vou brifar. Não, mas o que você quer qual mensagem que você quer desse vídeo? Então, a relação, ela vai estar ali, nesse seu processo de trabalho. Então, a gente tem que trazer isso para a cultura, né? Entender que as culturas, elas têm que se movimentar a terem uma cultura mais humanizada com a emoção,
no trabalho, trazendo o ser humano como um ser humano íntegro. E como fazer as pessoas acreditarem, não, talvez não só acreditarem, mas entenderem que isso realmente vai fazer a diferença? Porque desse processo você fala muito dessa transformação, de entender que, olha, isso era assim, mas eu preciso que isso seja assim agora para que isso aconteça. Como fazer com as pessoas, porque ao mesmo tempo que a gente está mais necessitado da emoção, a gente está perdendo isso também no dia a dia, né? Eu acho que a tecnologia faz isso sair um pouco. Você tem discussões aí enormes de como as pessoas estão perdendo esse tempo de estar em casa, de estar no escritório, tá todo mundo ali num telefone, tá todo mundo ali de uma forma digital. As empresas necessitam dessa emoção, desse estar para o outro, mas a gente está fazendo um trabalho, às vezes, fora de casa, dentro de casa, totalmente ao contrário. Legal, Paulo. Sabe o que eu percebo? Eu percebo que, às vezes, até para trabalhar com emoção, o RH tem que trabalhar com dados. Sim. Então, eu acredito que para até mostrar isso para empreendedores, para grandes executivos, a gente tem que trazer dado do mercado, a gente tem que entender como que as melhores empresas para se trabalhar, por exemplo, né? Porque a gente tem hoje assessments, temos pesquisas, temos selos, né? Que colocam isso. Elas geram um resultado maior, melhor, né? Ou como que isso impacta no resultado financeiro, né? Porque uma empresa precisa dar resultado. Sim. Então, assim, não é um mundo, né? Cor-de-rosa, né? Uma coisa. Não. Então, como que a gente vai? E realmente, eu falei aqui muito dessa questão, mas como que a gente tem que tangibilizar isso através de dados, de informações de mercado, de dados internos da empresa. Então, eu falei aqui que eu dei um exemplo aqui do nosso processo seletivo, que eu faço NPS com o colaborador e com o candidato. Na Prodap, por exemplo, a gente ouve a todo tempo, então a gente tem vários dados. Então, o meu processo de onboarding, eu avalio, o papel do Talent Partner, ele é avaliado de tempos em tempos. Então, ou seja, eu tenho métricas e indicadores ali em que ele me dá, né, informações para eu tratar ali com a alta gestão, por exemplo, ou até dentro do time de talentos para entender que caminho que eu vou. Então, a emoção, né, a gente só vai conseguir colocar ela se a gente tiver informações, dados, fatos e dados para conseguir tratar e deixar isso mais tangível para as pessoas, para os executivos tomarem decisões, pesquisa de clima, pesquisa de engajamento. Então, assim, tem muitas formas de você conseguir dados e você ter indicativos de que caminho seguir, ou o que não tá dando certo, o que pode dar certo, pensando em trazer, né, dessa revolução da emoção, né? Que é uma mudança de processo, né? E aí faz esses 3 pilares ali que você falou das mudanças de processos. Olhar o mercado, avaliar dentro, olhar pra dentro para essa transformação. E aí, com muito pesar, a gente tá chegando ao fim. Eu sempre gosto de fazer uma coisa, Bruna, o que talvez até hoje, em várias pessoas que já conversaram com você, que já te pediram ajuda, nesse momento aqui de podcast, qual pergunta que nunca te perguntaram e que você sempre quis responder? Aquela coisa que as pessoas deixaram de perguntar e que você sempre quis falar sobre ou responder sobre. A gente queria ouvir isso um pouco. Essa não tá no script, não tá? Mas... ela é proposital, não está no script. Não, mas legal você ter falado isso. O que geralmente as pessoas não perguntam? Exato. Do seu pessoal, não é? Então, por exemplo, eu fiz questão, né, de quando você falou assim, Bruna, e aí, como é que eu te apresento? Minha primeira frase foi mãe do Davi. Eu não posso falar da minha pessoa enquanto profissional sem falar da minha pessoa enquanto Bruna pessoal. O meu trabalho, ele não me define. Sim. Ele é uma parte da minha vida, né? Sim. Então, assim, então é isso, é uma pergunta pessoal. Então hoje eu estou num momento de vida em que, né, estou sendo transformada para a maternidade. Então isso impacta hoje no meu dia a dia de trabalho, na Bruna, enquanto executiva da Prodap. Não é uma coisa que as coisas não estão indo em caminhos
opostos, elas convergem. Então, eu sou hoje Bruna, estou ali como executiva da Prodap, sou mãe. Então, eu acho que é isso. Hoje as pessoas perguntam um pouco sobre dessa você, integridade, né? Do trabalho e da sua Ou vida, do seu momento separada, pessoal. Né? Pergunta, olha, eu quero ouvir de você, tá? Agora eu quero ouvir do profissional. Não, eu quero ouvir isso tudo junto. Acho que quando você fala isso, foi muito do que a gente sempre quis que esse PSCast fosse. Eu quero ouvir eu quero ouvir a pessoa, porque ela que tá ensinando. Não, se você quer aprender de outras formas, você tem 1000 lugares para você listar. Você tem 1000 cursos, você tá ali na internet, o online tá te entregando tudo. Mas quando você ouve a experiência da pessoa, eu acho que é o maior aprendizado. E aí, foi por isso que sempre eu quis muito te chamar, e eu sempre falei muito com os meninos do escritório, falo, vocês não têm ideia, eu acho que a gente tem ali, foi um processo, uma vivência que ela teve como pessoa, em todos esses processos, faz diferença. Então, o que a gente queria realmente era conhecer a Bruna nisso tudo. A Bruna e o que ela pensa, o que ela acredita, o que ela vê de futuro disso tudo, como é que a gente vai trabalhar todo esse futuro. Então, e como é que a Bruna, para finalizar mesmo, a Bruna se vê nos próximos momentos de vida, assim, vida e carreira? Você falou muito do que é os próximos passos das gestões, essa questão da cultura, da emoção. Você me fala aí dessa pergunta, mas como é que a Bruna tá se preparando ou se vendo para os próximos anos? Olha, eu acredito, Paula, que como a maternidade é algo transformador, eu acredito que eu tenho ali também uma missão de trazer isso para o ambiente de trabalho, para a gente questionar práticas, processos de gestão em que muitas vezes a gente não tem um olhar para a mãe. Eu acho que isso de alguma forma agora tá permeando o meu trabalho e eu acredito que vai permear aí o que eu vou ter enquanto missão mesmo. Eu acredito que é isso. E eu falo, vai transformar muito porque hoje a gente vivendo essa maternidade mais profunda, falta muito isso, né? Você fala tanto da emoção e às vezes a gestão da emoção tá nisso, de olhar para uma mãe, de olhar para alguém que perdeu algum ente querido. É um olhar que parece que pra gente da psicologia ele é tão simples, ele é tão singelo que eu digo porque assim, tem tanto mais no ser humano, mas que eu acho que as empresas elas estão perdendo um pouco isso, assim. Acho que as empresas de tecnologia não aprendem muito a entender isso. Acho que você trouxe essa visão de que se vocês querem realmente transformar a cultura, transformar o mundo que você está atuando, olhe para as empresas de tecnologia, porque elas estão fazendo isso de uma forma muito olhando para pessoas. E pessoas nas suas individualidades mesmo, independente do tamanho da empresa. E ter gestores, líderes, seja de RH, de outros setores, que olhem para isso, eu acho que ainda é um grande desafio. Eu acho que é um grande desafio de ter líderes que consigam olhar para esse humano mesmo, para esse tangível do humano. E eu vejo aí, Paola, uma oportunidade pra gente que trabalha nessa área e que tem ali, eu acho que realmente um mar de opções para transformar esse universo. Então, isso é uma oportunidade. Legal. Né? Muito bom. Fiquei muito feliz. Obrigada mais uma vez. Assim, espero que a gente tenha outros momentos, daqui a um tempo, quando você começar a trazer essas coisas da maternidade, a gente vai fazer um outro podcast sobre maternidade e negócios. É só um podcast destinado, Tem muita gente que precisa saber disso e aprender a como fazer. Mas obrigada mais uma vez. Bruna, já falei várias vezes e assim, admiro muito sua trajetória. Eu acho que você pode se dizer sim que você foi pioneira em transformações muito grandes dos RHs dentro das empresas. Você disse que você teve a sorte, né? Que você foi abençoada por estar. Mas eu acho que o mercado ganhou muito também de ter essa pessoa que esteve aí olhando para isso e conseguindo fazer isso chegar onde chegou. De olhar para o negócio, olhar para a cultura, mas olhar para pessoas e fazer que isso realmente dê resultado. Hoje fala-se muito de cultura, muito de pessoas, muito de negócios, mas ainda as empresas têm dificuldade para que isso tudo junto gere o grande resultado. Acho que são poucas que ainda estão conseguindo fazer. Poucas num mercado muito amplo. Então, obrigada, parabéns mais uma vez pela sua trajetória. Que você tenha muito sucesso nisso tudo que você deseja aí na frente e que a gente possa ainda ter muitos momentos para trocar, para conversar e aprender, porque eu acho que tem muita coisa ainda para você ensinar pra gente. Obrigada mesmo. Ah, que bacana. Me sinto lisonjeada aí, viu, Paulo? Acho que foi um prazer estar aqui hoje. Também tô super à disposição pra gente repetir com outros temas. Vai. Só que eu vou esperar uns 6 meses ainda, que eu sei como funciona, mas vai. E eu acredito, sabe, Paula, se isso aconteceu foi porque eu coloquei minha emoção. Sim, então, desde o início foi assim, contagiante. Então, a emoção tá no meu dia a dia de trabalho. Então é isso. A gente tem que trazer nossa emoção. Muito bom, obrigada. Então, é isso.
PSCast.